O Gambito da Rainha, minissérie original Netflix, protagonizada por Anya Taylor-Joy, do filme Fragmentado, e criação aí da dupla Scott Frank e Alan Scott. O primeiro, um dos roteiristas do filme Logan, lá do Wolverine. A temporada tem 7 episódios, variando entre 40 e 60 minutos cada um deles. Na série acompanhamos a enxadrista Beth Harmon, uma prodígio, né, na arte ali do xadrez, mas também prodígio na arte do álcool e das drogas. Nessa ambivalência entre a genialidade de um lado e a fraqueza mundana do outro, somos apresentados a uma intrigante história que vai muito além de mover peças para um canto certo na hora certa. Quem joga xadrez sabe exatamente o que eu vou dizer agora. Quem não joga, confia, porque é desse jeitinho. No xadrez, quando a gente está aprendendo, primeiro a gente vence a nós mesmos, né? O enxadrista vence a si mesmo. Depois é que passa a vencer os adversários, ou pelo menos enfrentar os adversários. É como se você primeiramente jogasse com o espelho e depois virasse esse espelho, tanto para desconstruir quem você era antes de não jogar, quanto para definir a sua personalidade de jogador naquele cenário específico. Como Beth é uma Ice, digamos assim, no jogo, ela acabou saltando a fase do espelho, essa fase que eu tô falando agora. Fase essa que mais tarde a vida a cobra. Dentro da sua jornada a vida vai lá e cobra ela ter saltado essa fase, a colocando em encruzilhadas que lhe custam a sanidade para performar bem no ato nada simples de jogar xadrez e de ser a melhor do mundo nesse aspecto. Em um dado momento no texto, ela enfrenta um moleque e ela pergunta: você joga desde que idade? Ele fala: desde os 4 anos. Ali temos um outro prodígio. E depois ela pergunta: você quer ser o quê? Ele: quero ser campeão mundial aos 16 ou algo parecido. E daí ela pergunta: e depois o que mais? Ela mesma já tem as respostas para esse X que eu coloquei aqui, para esse problema de saltar etapas, mesmo que você seja tão perfeito ou perfeita que acabe nem sentindo que essas etapas foram saltadas. Enfim, a Beth ela não existiu de fato. O autor do livro se baseou nas próprias experiências como jogador ali meio terceira classe de xadrez e homenageou a tia, por isso colocando uma protagonista. A tia dele foi quem o deu o primeiro tabuleiro de xadrez. O livro, apesar de ser adaptado somente agora, em 2020, desde 83 ele vem sendo cogitado para ganhar as telonas e passou por vários estúdios, por várias mãos, por vários nomes famosos, como por exemplo o do Heath Ledger, que ele faria a sua estreia como diretor com esse filme, ou melhor, com esse roteiro, só que ele veio a falecer antes do projeto engrenar. E por que eu trago isso? Muito simples. O único problema da minissérie é não ser um filme, ou seja, é tempo demais para assuntos que muitas vezes giram em torno do próprio eixo. Após começo avassalador, somente os episódios derradeiros retomam o ritmo e a maestria técnica desse início. O meio não chega a ser dispensável, mas quando se para pensar o todo, houve sim desperdício de tempo por ali, houve sim repetição, houve sim uma certa morosidade. Em um filme, talvez tudo poderia ser mais direto e conciso, deixar outras brechas, quem sabe, mas essa definitivamente não. E essa, meus amigos e minhas amigas, é a única baixa da série, a única coisa do Gambito da Rainha que eu consigo apontar como mais ou menos, porque todo o resto é simplesmente maravilhoso. Comecemos aqui com a Anya Taylor-Joy. Como se não bastasse o excelente trabalho ali no filme Fragmentado, aqui ela demonstra que tem cancha para assegurar uma carreira de destaque em Hollywood. A sua protagonista é fria, metódica e curiosa, e tudo da personagem é composto a partir desses 3 pontos. Se há um momento mais extremo, perceba, uma das 3 surge. Vamos lá. Ao falar de sexo, surge a frieza. Ao falar de drogas, surge a curiosidade. Ao falar de vida e carreira, surge o metodismo. E são essas as 3 vertentes usadas pela minissérie desde o episódio 1 até o episódio 7. Roteiro e montagem, principalmente nos episódios iniciais, harmonizam 3 pontos imprescindíveis para agarrar de cara a gente, o espectador: ritmo, entendimento de jogo e o que faz a protagonista ser tão única. A fotografia entrega para a montagem vários planos diferentes da mesma coisa, a fim de não cansarmos de um jogo que parece de fora um pouco monótono, principalmente quando você não está ali ciente do quão poderoso é aquele jogo. Temos então câmera isométrica, plongé,
planos detalhe nas peças, planos detalhes no tabuleiro e close-ups nos atores ou nas atrizes a fim de captarmos as expressões dos enxadristas, dos jogadores. Aliado ao ritmo inicial, é muito difícil cansar de assistir a Hammond jogar, é tão difícil, inclusive, que há uma certa angústia para que exista mais, né? Para que exista mais a parte do jogo em si, coisa que até atrapalha um certo desenvolvimento ali do texto nos episódios centrais, como eu já venho falando. Repetitivo, o roteiro central quase põe a perder esse prazer que é morar nessa série, principalmente quando a Hammond está jogando. Apesar disso, o texto é esperto, é um texto ágil. Referenciando a personalidade da sua protagonista, é metódico. Mais de uma vez, a personagem foi colocada em encruzilhadas, não no jogo, mas na vida. Encruzilhadas que precisaram de uma verdadeira jogada de xadrez, tendo peças sendo substituídas por palavras. Um personagem fala, a nossa protagonista retruca, aí o personagem devolve, então ela vai dar uma atacada final, como se fosse um checkmate. Tão rápida nas palavras quanto rápida nas peças de xadrez, o texto da protagonista brilha, principalmente quando ela precisa resolver problemas de relação, seja com a mãe adotiva, seja com alguma menina da escola, seja com alguma fé, mostrando que as palavras, como eu já falei, as palavras delas são tão afiadas quanto as técnicas dela em dominar o tabuleiro de xadrez. E a atriz, a Anya Taylor-Joy, fica constantemente sendo conduzida entre a calma e a frieza da enxadrista para a passionalidade da pessoa, o que vez ou outra se reflete justamente no seu jogo. Ou seja, não sabemos bem o que vem primeiro, a personalidade de quem joga ou a personalidade da vida da jogadora. Sendo assim, jogo, jogadora e vida, pessoa, uma simbiose, uma coisa só. Gambito da Rainha vai muito além também de xadrez, como eu falei no começo do texto. O roteiro da série vai falar sobre um levante feminino, mas sem jamais deixar esse subtexto ganhar a trama principal. Ele sempre está ali. E estar nas entrelinhas dá força para que esse assunto seja diluído em praticamente todos os grandes momentos da série. De novo, sem ser direta, a série fala sobre sororidade na relação, principalmente entre a filha adotiva e a mãe adotiva, e impulsionando uma a outra. Uma para que não dependa de ninguém, de um marido, quer que seja, e a outra para que dependa apenas de si para ganhar as suas partidas. Mesmo que ambas compartilhem, inclusive, talvez das mesmas fraquezas. Só que, convenhamos, todos nós temos essas fraquezas, independente do que somos, no que somos bom, ou naquilo pela qual somos amplamente reconhecidos. Todos temos fraquezas, mas todos, de certa forma, podemos ser geniais. É isso, turma. Muito obrigado por terem ficado aqui em mais um vídeo desse humilde canal. Eu peço 3 coisas. 1, me segue lá na Twitch, o link está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Me segue nas minhas redes sociais. E caso não seja pedir demais, dá aquele joinha nesse vídeo. Show? Nos vemos numa próxima oportunidade. Boas séries, bons filmes e tchau.